Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Essa palavra que eu vou dar hoje para vocês era para mim ter dado ela ontem, mas aí eu não dei. Hoje eu orei, acordei e o Espírito Santo falou no meu coração para mim dar. Dá, filha, eu não tava com vontade. Né? Eu falei, eu não tenho vontade, pai, de falar mais nada, né? E aí o Senhor falou, vai, filha, porque o Senhor falou que seria, né, de ensino, assim, seriam os últimos, né, que depois que era pra mim só orar e esperar. E eu não dei, então eu vou dar, tá bom? Então vocês vão receber ela. A gente vai lá para Zacarias 13 e a gente vai começar no versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequeninos. Quando o Senhor Jesus nasceu, ele começou a pregar o evangelho, né? E aí o que aconteceu? Ele tinha que morrer na cruz. E aí Deus fala, ergue-te a espada contra o meu filho. Ergue-te. E a espada ergueu. Então o Senhor Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou dos mortos. E as ovelhas ficaram tudo perdidas no começo, mas depois o Senhor, através do Espírito Santo, juntou tudo de novo. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas. E extirparão, mas a terceira parte restará nela. E aí o que aconteceu? E o que vai acontecer com meu filho? Vai acontecer também com os judeus. Então o meu filho foi para a cruz, o Senhor dizendo, né? O pai. Depois Roma, são duas partes. A terceira não. Aí depois Roma virá contra toda a nação de Israel. Depois Hitler vem contra os judeus. Mas a terceira fica. Que é o que tem hoje, de judeus esparramados pelo mundo. Então, depois que o Filho de Deus foi para a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou entre os mortos, está à destra do trono do Pai. Por que a gente fala que ele ressuscitou dos mortos? Porque todo mundo está dormindo, não tá? Todo mundo que morreu está dormindo. Pedro tá dormindo, Abraão, Elias está dormindo. A gente vê uma cena lá no Velho Testamento que o rei Saul pede para chamar Elias. E Elias vem e fala assim, tá atrapalhando meu sono. Porque todos estão dormindo, eles vão acordar naquele dia. Mas o filho não. O filho está acordado. Ele ressuscitou dos mortos. E também porque ele veio depois que ele morreu e ele andou pela terra durante uns 40 dias, sustentando ainda as suas ovelhas, né? Então ele ressuscitou dos mortos, tá bom? O corpo dele não foi encontrado, ele ressuscitou dos mortos, tá bom? E então vamos lá. Então depois disso, o Senhor vem com castigo contra a nação de Israel por duas vezes, Roma e Hitler, no 9. E a terceira tá aí, tá? E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. E depois os judeus que sobraram na terra, depois de Roma e depois de Hitler, eles se converteram ao Senhor Jesus. Parte deles, a maior parte dos judeus, se converteu ao Senhor Jesus. Porque a gente tem que se converter ao Senhor Jesus, né? Para ter a vida eterna. Ao Filho, a gente tem que ter o Filho. Então, parte deles se converteu e a outra parte que ficou agora no finalzinho está se convertendo também. Tá bom? E aí o Senhor falou, ó, depois que eles passarem por isso, eles vão vir para mim. Então, ó espada, ergue-te contra meu filho, vai esparramar tudo, mas depois eu trago de volta. É isso. O 14 de Zacarias, versículo 1, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor
em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a pelejar contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. O que está dizendo aqui? Quando chega no fim do mundo, Gog se levanta contra a nação de Israel. Mais uma vez, um monte de gente está chateado com Israel. E aí, o que aconteceu? O 7 de outubro. Ezequiel 38. Só que lá em Ezequiel 38, a gente fala de dois momentos. O primeiro momento, Gog vem. E o Senhor Jesus vai e dá um jeito em Gog. Que foi o Barden, o primeiro rei do norte. No segundo momento, o Senhor fica chateado, fica triste. E aí o Senhor fala assim: te trarei, Gog, contra a minha terra. E eu vou ser santificado no mundo todo. E eu vou fazer um terremoto. Nesse segundo momento, que é o que eu venho falando, que os Estados Unidos não pôde de forma alguma desobedecer o Senhor, vai acontecer um terremoto lá em Israel. E tem muitas águas debaixo de Israel, naquelas pedras. E nesse terremoto o Senhor vem falando, vai sair muita água. Metade da água, e fenderão pelo meio, ó. E Jesus, vou voltar no versículo 4 de 14. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendida pelo meio. O Monte das Oliveiras vai ser fendida pelo meio. Então lá deve ser a linha que vai acontecer o terremoto. Aquela linha... Esqueci o nome de terremoto, queridos, mas é. Eles falam dessa linha aí, ó. Deve estar ali. Aquela linha ali, ó. Pode olhar aí que os cientistas sabem. Ali é que vai ser fendido para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Então, tem uma linha ali no Monte das Oliveiras que vai acontecer o terremoto. A terra é assim, né? Aí vai fazer isso aqui, ó. E vai ter um buraco muito grande no meio do Monte das Oliveiras. Metade para o oriente, metade para o ocidente. Esse é o terremoto de Ezequiel 38, do fim do mundo. E a outra metade dele para o sul, metade para o norte, metade para o sul. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei, assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, o que aconteceu? O que vai acontecer? Esse terremoto vai ser terrível. O que vai sobrar desse terremoto? Somente o lugar que é o lado do sul de Israel, que é a tribo de Benjamim. É a única coisa que vai sobrar de Israel, mais nada, que é o que a gente vai estudar aqui. Até Azel, que é a tribo de Benjamim. Fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Teve um terremoto nos dias de Uzias, mas não foi tão grande assim, mas o povo fugiu tudo. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E aí é o arrebatamento. Esse terremoto é o arrebatamento da igreja. Só vai acontecer o terremoto em Israel se o Senhor Jesus arrebatar a igreja.
E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Vamos voltar para o 6. E naquele dia não haverá preciosa luz. Por quê? Porque o Senhor vem falando que ele vai apagar o sol e vai apagar a lua. Não haverá preciosa luz, nem para a lua e nem para o sol, porque quando eles apagarem, vai surgir uma luz na lua e uma luz no sol. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, porque a luz que vai surgir no sol chama uma luz chamada nova. Essa luz não faz a fotossíntese da Terra. A gente não, porque eu vou estar lá no céu. Mas quem é desobediente vai enxergar, não vai ser cego não. Vai olhar, vai ver tudo, porque vai ter luz. Mas essa luz não faz fotossíntese na Terra. A luz que o sol vai produzir, o sol vai morrer. E a luz que o sol vai produzir chama-se luz nova. Essa não faz fotossíntese. Mas será o dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Por quê? Não vai ter mais dia nem noite, porque quando a luz, essa luz for produzida, vai ter uma claridade muito forte, que vai perder isso que a gente tem dia e noite, porque as duas vão ter essa claridade. Vai ser só claro. E o tempo todo. Então perdeu o dia e perdeu a noite. Entenderam, gente, como que perde? Porque fica claro o tempo todo. Tanto a lua vai ficar clara o tempo todo, tanto o sol vai ficar claro o tempo todo. Porque é uma luz diferente que vai surgir quando eles morrerem. Só que é tão claro que nunca vai ter noite. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui, tá? Vai perder o dia e vai perder a noite. No versículo 7, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia, por quê? Porque tem um versículo bíblico que tudo isso vai acontecer ao meio-dia. Então à tarde vai ter luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. O que acontece? Salomão, com o rei de Tiro, descobriu uma terra, que é o Brasil, que era o ouro que o rei Salomão enriqueceu e enviou esse ouro para todas as nações ao redor de Israel. Ele ficou muito rico através do Brasil. Então ele tem duas terras. E o Senhor fala assim, tudo isso vai acontecer no estio e no inverno. Tudo isso vai acontecer quando terminar, quando trocar as 4 estações. Então, estio, a gente está no estio do Brasil, que é verão, e a gente está no inverno de Israel. Quando trocar quando chegar no finalzinho, é o que vai acontecer. Então, quando é que vai terminar o verão do Brasil? O mês que vem. E quando vai terminar o inverno de Israel? O mês que vem. E essas coisas vão acontecer nesse período das 4 estações do ano. Que o Senhor vai voltar no estio e no verão. E no inverno. Estio e inverno não pode ser, porque ou é verão ou é inverno. Mas o Senhor tem duas terras, o Brasil e Israel. Então, na hora que acabar o verão do Brasil e o inverno de Israel, isso acontece. Ou vice-versa no final, depois, né? Que é inverno Brasil e verão Israel. Então, pode ser que seja o mês que vem, ou aí depois tem que trocar. Sempre tem que ser ou inverno no Brasil e verão em Israel, ou inverno em Israel e verão no Brasil. Voltei, queridos. Teve um probleminha aqui. Voltei. Então, a gente estava falando sobre o inverno, né? E o verão. E isso sucederá no estio e no inverno. No versículo 9 de Zacarias 14 diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Então, o que acontece? Que hoje está todo mundo sabendo que todo mundo tem um pai. E esse pai veio de Israel, né?
que Israel era a igreja, né? Vamos dizer assim. Toda a terra em redor se tornará em planície, ou seja, toda a nação de Israel vai virar pó. Desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina. Essa porta de esquina é a porta da muralha que tem lá, do templo. E desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Ou seja, aonde será este terremoto? Esse terremoto de Israel vai ser em todo Israel. Só vai ficar a tribo de Benjamim de pé, que é o sul de Israel. É o único lugar que vai ficar de pé. O resto todo de Israel será destruído. E essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas hortas e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Por quê? Não haverá preciosa luz. Não tendo preciosa luz no sol, o sol é que nos aquece. E é o sol que faz a fotossíntese na terra. Essa luz, ela não a luz que o sol vai produzir não vai aquecer a terra. E a terra vai congelar. E quando congela, o Senhor vem falando, né? Ninguém vai conseguir abrir o olho e ninguém vai conseguir abrir a boca, que é o castigo que o Senhor vai fazer para quem ficar vivo. Quando o Senhor está falando ali que não haverá anátema na terra de Israel, de Jerusalém, é porque assim, o Senhor está falando assim, eles querem ficar fazendo guerra porque Jesus é o príncipe da paz. Eles querem ficar fazendo guerra? Então tá bom, vai ter guerra, né? Eu vou fazer um terremoto e eu vou arrebatar o meu povo, vou tirar o meu povo da terra. Então, de fato, se é isso que Israel quer, se Israel quer a maldade, então vai ficar, né? Não vai ter realmente anátema, não vai sobrar ninguém, porque tudo vai ser levado de Israel, só vai ficar mesmo o sul de Israel, que é a tribo de Benjamim. Não vai ter nada, né? No 13, naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçará a mão cada um contra o seu companheiro. Porque as nações são assim, elas querem ajudar umas às outras para obedecer ao Senhor, mas estando os Estados Unidos fazendo isso, elas começam a querer guerrear também umas contra as outras. Mas não pode, a gente tem que permanecer fiel no Senhor Jesus, né? Ele não gosta de guerra, ele gosta da paz, ele é o príncipe da paz. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e pratas e vestes em grande abundância. O Judá não é o Judá aqui, mas é as pessoas que são do Machia, que são do Messias. E os Estados Unidos é do Messias, é do Machia. Aí o Senhor está falando dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, que se diz serem meus, vão fazer tudo isso lá, que é o que eles estão fazendo, essa maldade. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e todos os animais que estiverem naquele exército, com que foi, como foi a praga deles, que o Senhor vai arrebatar a igreja e aí o que vai ficar vai sofrer. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. E muitas pessoas, né, acreditavam realmente no Senhor Jesus, que ele é o Filho de Deus, e eles tinham Israel realmente como a terra do nosso pai, do Machia, e que de lá saiu a palavra de Deus, né, para que a gente pudesse ter. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então o que acontece? As nações que não conseguiam entender que o Senhor Jesus é o Machia, que ele é o nosso Pai, que ele é Deus, eles tiveram problemas com chuva, eles tiveram problemas com neve, eles tiveram problemas com alimento, porque a chuva naquela época se falava-se de alimento. Então, por exemplo, essas nações que têm neve que não conseguem produzir alimento, é um povo muito egoísta, que não teme o Senhor no coração, fala com a boca, mas o coração é outro, né? E o Senhor vem falando isso, teve nações que teve problema com o alimento.
mas porque não me temia, não me amava, não queria me conhecer. É isso que o Senhor está falando, porque a chuva naquela época significava isso, né? Era uma irrigação natural que tinha na terra para poder produzir o alimento, né? E essas nações tiveram problema com o alimento por causa disso. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. A família dos egípcios, a gente tem 5 Egito na terra, que nós estudamos no vídeo anterior, né? E o Senhor tá falando, e se todos esses egípcios aí, ó, não me quiser, é assim que vai ser a praga deles. Eu vou pegar o meu povo, arrebatar e ainda vou apagar o sol e a lua. No versículo 19, este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar as festas das cabanas. No 20, naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos que sacrificarem virão, e deles tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. O que acontece? Quando o Senhor fala das panelas, é porque a gente tem 2 pães. O pão da terra, que é o alimento normal que a gente come, e o pão espiritual, né? Jesus disse assim, ó, eu sou o pão da vida. Então o Senhor está falando, e todos aqueles, que é muita gente que é pastor, tem rabino, que está falando do Machia, que está pregando ele para o mundo inteiro, né? O que está fazendo essa comida maravilhosa, né? Muitas panelas, né? Estão esparramadas pelo mundo inteiro e fazendo com que o mundo conheça o seu Pai e o seu Deus. E aquele que não quiser vai ficar e vai sofrer o castigo que o Senhor está falando aqui em Zacarias 14. Amém? Shalom, queridos. Essas foram as palavras que o Senhor me deu. Eu dei para vocês, né? Essa última eu nem queria dar, e o Espírito Santo tocou no meu coração dar, filha, porque Deus tinha mandado eu dar, né? Aí eu dei para vocês, e depois dessa palavra eu tenho que entrar agora em oração, ficar quietinha. Não sei se o Senhor vai trazer mais palavras, né? Eu tenho que esperar, eu vou estar só orando. E aí eu trago para vocês se ele mandar, tá bom? Mas eu estarei orando por todos vocês. Shalom. E se ele permitir, até o próximo vídeo.